Surpreendentemente, eu descobri que vocês gostam muito do universo de Kung Fu Panda, assim como eu. E como eu tô sempre lendo os comentários que vocês deixam aqui no vídeo, aqui estou eu fazendo mais um vídeo sobre essa saga maravilhosa da DreamWorks. Eu sou o Imaginago e hoje você vai descobrir a origem dos 5 Furiosos. Porque todos os 3 filmes do Kung Fu Panda são focados no Po. Mostra ele cada vez mais se aprimorando e descobrindo mais sobre o seu passado. Só que quase ninguém sabe que existem explicações oficiais da DreamWorks sobre a origem de todos esses 5 mestres. E acredite, é muito irada a história deles. Eu vou te contar aqui como que cada um dos 5 Furiosos conheceu o Kung Fu e como que eles se uniram para se tornarem os guerreiros mais poderosos da China. Então prepare a sua mente porque hoje ela vai explodir. Já sabe, né? Se inscreve no canal de graça. Só clicar nesse botão vermelho aí, porque senão você não vai poder assistir os meus próximos vídeos. Eu falo isso porque tem muita gente que pensa que você precisa pagar para se inscrever no canal, tá? Bom, como eu falei, eu vou contar aqui a história de cada um dos mestres do grupo dos 5 Furiosos. Pelo menos o que nós temos de oficial da DreamWorks. Ou seja, gente, isso aqui não é uma teoria. É simplesmente uma verdade não conhecida, porém confirmada. Aqui tem informação também. Então eu vou deixar a Tigresa por último, porque ela tem um papel principal na união dos 5 Furiosos. Então vamos começar aqui logo com a origem do meu personagem favorito dentre os 5 Furiosos, que é o Mestre Macaco. O Macaco era o famoso trollador. O cara adorava pregar peças nas pessoas aleatoriamente. Todo mundo que morava ali nos arredores simplesmente odiavam o Macaco de verdade. E eles estavam inclusive cansados por conta dessas patifarias dele. Tanto que em dado momento a população contrata guerreiros respeitados para poder expulsar o Macaco da cidade. Só que ele era muito habilidoso. Quer dizer, ele não treinava Kung Fu exatamente, mas pelo fato dele ser malandro, ele era muito rápido e ágil naturalmente. E aí, acreditem ou não, ele começou a tirar as calças de todos os guerreiros que iam tentar expulsá-lo da cidade. Humilhava publicamente todos eles. Lembrando que eles eram guerreiros habilidosos. Depois de tirar as calças de diversos guerreiros, o Macaco enfrentou um guerreiro diferente, um que não usava calças, também conhecido como Mestre Oogway. E não é só um guerreiro, né? É simplesmente o guerreiro Kung Fu mais poderoso de todos. Enfim, Oogway obviamente derrota o Macaco e na verdade ele salva a vida dele em um momento da luta. Com isso, o Macaco cria uma admiração pelo Mestre Oogway e promete que ele não irá mais pregar peças na população. E ainda nessa história é revelado que quando o Macaco era pequeno, os seus amigos tiravam suas calças para ridicularizá-lo em público. Por isso que ele cresceu com essa mania de pregar peças nos outros, porque ele foi traumatizado. A partir disso, inspirado no Mestre Oogway, que agora é o seu novo ídolo, ele passou a treinar as suas habilidades com um bastão para poder proteger a vila, mas ainda não era um guerreiro Kung Fu. Era só um macaco com habilidades e um bastão. Mas Imaginago, como que o macaco virou um mestre Kung Fu? Eu vou responder isso no final, lá na história da Tigresa. Já falei isso, estão perguntando por quê. Agora, antes de falar da história da víbora, eu preciso falar uma coisa aqui que eu deveria ter falado no início do vídeo, mas eu esqueci. Tudo que eu tô falando aqui é oficial, tá bom? E é baseado nas informações que nós vemos no curta-metragem de Kung Fu Panda chamado Kung Fu e o Segredo dos Mestres. Nele, o Po conta para as crianças essas histórias aí sobre como eram os 5 Furiosos antes de se tornarem os mestres do Kung Fu. Enfim, também tem outras informações no site da DreamWorks, então peguei, meio que juntei tudo e tô fazendo esse vídeo aqui com a história meio que completa de origem de todos eles. Vamos falar então da origem da víbora, que é bem interessante também. A história dela começa com o Mestre Víbora, o pai da víbora. Ele era um dos mestres mais temidos do Kung Fu, mas não porque ele tinha exatamente um estilo de luta. O negócio dele é que ele tinha as famigeradas presas de víbora. Era só isso que o mantinha no posto de mestre mais temido do Kung Fu. Ele dava um golpe e terminava a luta com envenenamento. Certo dia ele teve uma filha, a víbora, que claro, como sabemos muito bem, não possui presas. A filha do mestre víbora, conhecida exatamente pelas suas presas venenosas, nasceu banguela. O mestre víbora obviamente ficou decepcionado porque o seu legado no Kung Fu, o seu legado como mestre, não iria continuar. Sua filha não tinha veneno. A víbora então cresceu normalmente e se aprimorou na arte da dança. Ela se tornou uma das melhores dançarinas justamente porque ela não podia lutar como seu pai. Só que, certo dia, um guerreiro gorila apareceu na vila do mestre víbora para desafiá-lo. O mestre fez o que ele sempre fez, que é utilizar as suas presas contra o inimigo, só que a armadura do gorila tinha uma proteção muito forte que quebrou
todos os dentes do pai da víbora. Com isso ele ficou completamente inútil e tomou uma surra do gorila, obviamente, a ponto de quase morrer. A víbora, vendo tudo isso, entrou no meio da luta utilizando seu laço e as suas habilidades de dança para enrolar o gorila gigante e derrotá-lo. Ela o derrotou usando um novo estilo de luta, o estilo cobra, que ela tinha acabado de inventar e que a gente viu várias vezes no filme. A partir daí ela continuou sendo uma dançarina, mas foi um dia marcante que ela mostrou ser mais poderosa do que o seu próprio pai. E o pai dela agora também, sem presas, é só um idoso comum. E lá no futuro, ela vai se tornar membro dos 5 Furiosos. Está pronto? Eu já nasci. Desculpe, amigo, mas você não disse que estava pronto? Vamos falar do Louva-a-Deus agora? Esse pequeno ser que derrota qualquer um sem nem ser visto. O Louva-a-Deus, na verdade, era um médico, tá? Só que ele era um médico aggressive. Ele gostava muito de fazer favores para os membros ali do vilarejo. Coisas do tipo bater muito em bandidos. Só que o Louva-a-Deus tinha um defeito. Ele era muito impaciente. Tudo que ele queria tinha que ser na hora. Ele não tinha paciência nem para ouvir as pessoas terminarem uma frase. Ele parecia aquele buscador de Wi-Fi Ralph, sabe? Que ficava tentando adivinhar o que as pessoas iriam falar. Bom, teve uma vez que ele foi fazer um favor para uns membros da população que consistia em derrotar uns arruaceiros perto dali. Mas era tudo uma armadilha. Quando ele chegou no local, como sempre muito apressado, ele não percebeu que estava sendo tapeado. Aí o Louva-a-Deus foi capturado e preso em uma gaiola. E ele tentou de todas as formas escapar dessa gaiola, mas não conseguiu. Era impossível. E por vários dias entediantes ele permaneceu ali parado na gaiola, sem poder sair, só ele com ele mesmo. Até que um dia uma ideia veio à sua cabeça. A de se fingir de morto. Louva-a-Deus por vários dias permaneceu imóvel e a paciência que ele não tinha até ali foi testada. Até que finalmente os bandidos perceberam que ele estava imóvel ali, pensaram que ele estava morto e resolveram abrir a gaiola para tirá-lo dali. Aí, obviamente, ele saiu e derrotou todos eles. E a partir desse dia, ele se tornou um ser mais paciente e usava isso ao seu favor para poder lutar de forma mais discreta. Aos poucos, ele foi criando aquele estilo de luta que nós vemos nos filmes, onde ele luta com a pessoa e a pessoa nem vê que está apanhando para ele. Agora falaremos do último mestre furioso antes da tigresa, que é o Garça. Eu acho muito bom que os nomes dele são simplesmente os nomes da espécie dele. É tipo um ser humano que se chama humano. Enfim, o Garça tem um passado curiosamente bem parecido com o do Po. Quer dizer, na verdade, só o que é parecido é o fato de que ninguém acreditava que ele poderia lutar com Kung Fu, afinal ele tinha pernas muito finas. Na verdade, outra semelhança também com o Po é que ele era muito fã de Kung Fu e também trabalhava na parte de limpeza. Ele era o zelador, na verdade era o faxineiro de uma escola de Kung Fu. Só que, diferente do Po, o Garça era muito habilidoso. De tanto ver os alunos lutando Kung Fu, ele acabou aprendendo sozinho e praticando. Certa vez, uma das alunas lá da escola o viu praticando Kung Fu escondido e o encorajou a fazer um teste para poder se matricular. Ele treinou por muitos dias para se preparar e, apesar da sua coragem ter falhado com ele nos testes, porque os outros alunos fizeram bullying com ele dizendo que ele era muito magro e não ia conseguir, ele acidentalmente entrou no tal desafio intimidador, um desafio quase impossível que determinava se você era excelente no Kung Fu ou não. Só que lá dentro, de repente, ele demonstrou uma confiança para poder assumir o desafio e o seu corpo magro provou ser, na verdade, um triunfo, uma jogada que ele tinha para poder chegar no sucesso. Então, a partir daí, todo mundo deu parabéns para ele, reconheceu que ele era o melhor aluno da escola e ele começou a frequentar a escola, inclusive, como aluno, mas continuou sendo faxineiro, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Enfim, vamos seguir aqui agora para a história da tigresa, que vai unir todos os 5 furiosos. A tigresa era uma órfã, ela era temida por causa da sua falta de controle destrutiva e o seu temperamento que a deixou isolada, sem esperança de encontrar uma nova família. Ela basicamente destruía tudo que tocava, machucava os outros porque ela não tinha controle sobre a força natural que ela tinha. Então ela não conseguia viver em sociedade. O mestre Shifu, inclusive, foi chamado para ensiná-la disciplina, né, porque ele é o mestre da disciplina, que ela precisava para poder controlar os seus movimentos. Tudo isso para que um dia ela pudesse realizar com calma as tarefas delicadas e com facilidade, o suficiente para poder acalmar as pessoas do orfanato e as crianças que viviam lá. Até que um dia a tigresa finalmente aprendeu a conviver em sociedade, todos se acostumaram com ela, mas ainda assim ela foi a única que não havia sido adotada. Por isso então o mestre Shifu foi lá e acolheu a tigresa para que ela fosse a sua aluna e morasse com ele lá no Palácio de Jade. Bom, após isso a tigresa passa alguns anos treinando com o Shifu diretamente, só que na época dela não existia o estilo tigre no Kung Fu. O Shifu na verdade só poderia ensinar o estilo do Kung Fu clássico para ela, até porque o Tai Lung, que tinha um estilo próprio, acabou caindo na perdição.
Então o Shifu acabou meio que forçando a tigresa a treinar um estilo que não era o dela. Ela precisava andar sempre com as duas patas e não podia usar as suas habilidades naturais de tigre. E isso acabava sem querer limitando muito ela. Até que certo dia, do nada, chegou um javali gigante para poder ameaçar a cidade. Ele vinha derrotando todos os guerreiros de lá, prometendo acabar com o palácio de Jade. E aí, sabendo dessa ameaça dele aí, o Shifu garante que irá derrotar o javali, porque ele era o mestre da época. Mas antes da luta, ele acaba comendo um macarrão feito pelo Po, que na época, na verdade, apenas trabalhava no restaurante do seu pai, e ele ficou extremamente gripado. Isso porque o Po espirrou dentro do macarrão. Com isso, o Shifu mandou a tigresa chamar outros 4 mestres do Kung Fu, que eram muito amigos conhecidos dele. A tigresa, na cabeça do Shifu, não estava pronta porque ela não era boa o suficiente. Mas na verdade, ela só não era boa o suficiente porque o Shifu proibia ela, como eu falei, de utilizar o estilo dela, o estilo tigre, que ainda nem existia, mas que limitava muito ela. Só que aconteceu uma confusão no meio disso, muito ligada ao destino, porque como diz o próprio mestre Oogway, não existem acidentes. E aí a tigresa acabou deixando o pergaminho que estava escrito o endereço dos mestres que ela deveria chamar para derrotar o javali gigante, com um pergaminho de possíveis empregos que o Po havia anotado no mesmo dia. É puramente questão do destino mesmo. O Po havia escrito nesse pergaminho que ele poderia se sair bem sendo um dançarino, um médico, um faxineiro ou um piadista. Ele não sabia o que ele queria ser na época, ele nem sabia o que era Kung Fu, então meio que esses eram os empregos que ele pensou que poderia se dar bem na vida. E obviamente, já que a tigresa pegou esse pergaminho do Po por acidente no meio de uma troca completamente feita pelo destino, ela pensou que o Shifu tinha mandado ela chamar um dançarino, um médico, um faxineiro e um piadista. E claro, vocês já devem estar imaginando que ela acabou cruzando o caminho da víbora, que era uma dançarina, do louva-a-Deus, que era um médico, do garça, que era um faxineiro, e do macaco, que era um piadista. Ela levou esses guerreiros aí, entre muitas aspas, até o palácio de Jade e tomou a bronca do Shifu, obviamente. Mas o mestre Oogway foi lá e falou que não existem acidentes, como sempre. Então mandou o Shifu deixá-los enfrentar um javali, mesmo que apenas a tigresa fosse a aluna oficial dele. Então, utilizando todas essas habilidades aí que eu falei que eles já possuem, eles deram uma grande surra no javali gigante. E a partir daí, o Shifu começou a treinar os 5 juntos, cada um com seu estilo de Kung Fu diferente. Estilos esses que acabaram de ser criados com os nomes deles: o estilo cobra, o estilo garça, o estilo macaco, o estilo louva-a-Deus e, claro, o estilo tigre. E é legal saber que o Po assistiu a luta contra o javali completa e descobriu que, na verdade, ele queria ser um mestre do Kung Fu também. E lá no futuro, a partir desse desejo, a gente descobre que ele vai realmente se tornar o mestre dos mestres, o dragão guerreiro. Cara, eu adoro essa história, porque a franquia de Kung Fu Panda sempre falou dessa coisa que não existe acidente, que é tudo coisa do destino. Porque se não fosse pela união dos 5 furiosos, o Po não teria motivação para poder querer ser um guerreiro Kung Fu, subir no Palácio de Jade e ser o escolhido aí pelo destino para ser o dragão guerreiro. E ao mesmo tempo, se não fosse pelo Po, que na época nem queria lutar Kung Fu, os 5 furiosos nunca teriam existido e se unido, porque o Shifu não estaria doente se o Po não tivesse espirrado no macarrão dele. Se você quiser mais vídeos de Kung Fu Panda, deixa aí nos comentários pra eu saber, porque eu realmente tô querendo fazer. Só é dizer se vocês querem. Se gostou desse vídeo, claro, deixa seu like aí, não esquece, porque é um apoio muito legal da sua parte pra ajudar esse canal aqui a continuar fazendo vídeos. Eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça!